pastorais em casa da igreja do Aliança, onde meu pai é pastor. E meu pai já conhecia ele já foi várias vezes na igreja da Veloso, onde meu pai pastoreou há 6 anos e 5 meses. E depois o ministério transferiu a gente para cá. E o pastor sempre estava lá e ele disse que nunca tinha me visto, mas é porque muitas das vezes eu estou pregando, eu estou sempre fazendo a vontade de Deus. Mas nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu não prego aquilo muito que você quer ouvir nessa noite, mas sim que o Espírito Santo de Deus nos ouviu. Às vezes nós dizemos assim: Deus, mas eu quero ouvir nesta noite isso. Mas muitas das vezes Deus muda a história e faz acontecer diferente. Que nem tudo é como a gente queremos ou como pensamos. Mas nesta noite, se você veio aqui, é porque Deus ele te trouxe aqui e Ele tem um propósito para você. Se você veio aqui nessa noite, não é porque é apenas um culto de domingo ou porque você foi convidado, mas foi porque Deus ele marcou um encontro com você nessa noite, marcou um particular com você nessa noite, apenas para dizer para você que você é mais do que vencedor, e que é Ele que segura na sua mão e que te sustenta nesta noite, e que pode estar o vento balançando, você está dentro do barco, achando que vai naufragar, mas Deus está dizendo para você nessa noite que você não vai naufragar, que você não vai afundar, porque Ele é o Senhor Jesus de Nazaré, que está aqui nessa noite, dizendo que Ele é teu guia, que Ele é que te conduz, que é Ele que te dá vitória, que é Ele que está na sua frente, e que é Ele que determina a sua bênção, porque Ele é o Senhor que tudo pode, e Ele é o Senhor que faz nesta noite. Eu sinto Jesus aqui nessa noite, eu sinto a sua glória sobre esta igreja nessa noite, e se você nessa noite veio dizendo: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra falando comigo, Deus nessa noite Ele tem uma palavra de vitória, Ele tem uma palavra de conquista, porque o Senhor é aquele que tudo pode e que tudo faz por mim e por você nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Abra suas Bíblias comigo no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1, e versículo 41. Evangelho de Lucas, capítulo 1, e versículo 41. Sou muito grato a Deus pela vida do nosso irmão Diácono Francisco, a qual sai da luta que está acompanhado. Não vai liberar o obreiro não, mas a gente tem que conquistar ele para liberar o Francisco comigo. Sou grato a Deus pela vida da Gislaine, também foi uma jovem a qual a gente ganhamos para Jesus, estava ali afastada quando nós subimos a igreja, e Deus trouxe ela para a sua presença e fez uma bênção com ela. Que diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que ao ouvir a Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos fala que existiu no tempo de Herodes, no meio da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. E Zacarias era um homem que vivia segundo a vontade de Deus, era um homem que andava na direção de Deus e fazia conforme Deus sempre quis. Era um homem obediente e temente a Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que ele era um homem justo perante Deus, era um homem que andava reto diante da presença de Deus. E a Bíblia nos diz que Zacarias era a esposa de Isabel. E Isabel era uma mulher a qual não poderia ter filho, era uma mulher estéril. E a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que os dois já eram ambos avançados de idade. Então, se nós olharmos pela lógica da Bíblia, Isabel já era estéril e era avançada em idade, com certeza não poderia ter filho de qualquer jeito, nem se ela não fosse estéril pela sua idade. E a Bíblia nos diz que aconteceu que Zacarias, exercendo o seu sacerdócio diante de Deus naquela época, na ordem da sua turma,
fizeram-se um sorteio ali para ver quem que ia prestar adoração diante de Deus no templo do Senhor. Só que a Bíblia nos fala que Zacarias era um homem a qual estava ali diante daqueles outros sacerdotes. E quando foi tirarem a sorte, a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Zacarias. Só que eu entendo pela palavra que não foi a sorte que caiu sobre Zacarias, mas sim a permissão de Deus fazendo com que Zacarias fosse reconhecido. A permissão de Deus estava acontecendo na vida de Zacarias. Muitas das vezes perguntamos para Deus e dizemos: Deus, eu estou precisando de uma resposta tua. Eu estou precisando, Senhor, que o Senhor fale comigo. Mas parece que o Senhor está em silêncio. Parece que tudo que eu faço, Senhor, nada dá certo, nada acontece. O que será, ó Deus, que está acontecendo comigo? Que o Senhor está com a sua boca fechada e que nenhuma resposta, nada acontece. Eu tenho te clamado, eu tenho te pedido, eu tenho te suplicado, Senhor, mas nada tem acontecido comigo. Mas eu venho nesta noite como ministro do Evangelho e pela palavra do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que está em mim, que Deus está dizendo nessa noite, que eu tenho uma palavra para você nessa noite, que quando Deus está em silêncio, é porque Deus está trabalhando ao seu favor nesta noite. Que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está agindo sem antes que você perceba. Porque você pede uma coisa e Deus Ele vem com duas para você. Que você pede uma coisa, Deus Ele diz assim: não é só isso que eu tenho para você, é muito mais que eu tenho para você. Então, se Deus está em silêncio, se Deus está muitas das vezes quieto e não tem se manifestado nas nossas vidas, é porque Ele está trabalhando. E eu já vejo Deus trabalhando aqui nessa noite. Eu já vejo a mão de Deus operando aqui nessa noite. Eu já vejo Deus fazendo história sendo mudada aqui nesta noite. Eu já vejo Deus entrando em causas impossíveis aqui nesta noite. Eu já vejo Deus operando daquilo que você olha e diz assim: Senhor, para mim é impossível, mas para Deus não há nada impossível. Eu estou vendo Deus entrando no impossível, arrancando aquilo que é impossível e trazendo a toda para você nessa noite. Quem acredita nisso nessa noite, toma posse da vitória. Quem acredita nisso nessa noite, toma posse da vitória, porque Deus nessa noite está fazendo o impossível acontecer aqui nessa noite. Eu sinto Jesus aqui nessa noite. Eu sinto o pastor, um calor espiritual aqui nessa noite, nesse púlpito. É porque a glória de Deus está sobre esta igreja. É porque a presença de Deus está sobre esse lugar. E aonde tem a presença de Deus, alguma coisa tem que acontecer. Que coisa é essa? A tristeza tem que bater de retirada, a angústia tem que bater de retirada, a enfermidade nesta noite vai ter que bater de retirada, a doença vai ter que bater de retirada, e o nome do Senhor nesta noite vai ser glorificado, vai ser adorado, porque onde o povo de Deus está reunido, a vitória tem que acontecer. A vitória acontece, a vitória acontece, a vitória acontece. Eu estou vendo vitória de Deus aqui nesta noite. Eu estou vendo vitória de Deus aqui nesta noite. Quem está comigo nesta noite? Quem está comigo nesta noite? Adora Ele. Adora Ele porque Ele está aqui nesta noite. Ele é digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória para Ele nesta noite. Quem sabe você entrou aqui nesta noite dizendo: Deus, se o Senhor não falar comigo, esse vai ser o meu último culto, Senhor, porque eu preciso ver a graça de Deus. Mas Deus está me deixando nesta noite que Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A promessa que Ele fez na sua vida vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. A promessa de Deus na sua vida vai acontecer. Muitos até podem dizer: não tem jeito, não vai para frente, não vai conseguir, mas vai conseguir, vai para frente, vai conquistar, porque Deus é contigo nesta noite.
A Bíblia nos diz que a sorte caiu sobre Zacarias. Se nós olharmos aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 9 diz assim: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe uma sorte para entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Para oferecer o incenso. Eu vou explicar para você nessa noite o que Zacarias fez antes de entrar no templo. Naquela época, para entrar dentro do templo, o sacerdote ele teria que ficar durante 3 dias e 3 noites jejuando, orando ao Senhor, se consagrando a sua vida diante de Deus. O sacerdote, para entrar no templo da casa de Deus, ele teria que estar com a sua vida voltada em dia diante de Deus. Ela tinha que ser um homem justo perante a lei, perante Deus. Tinha que ser um homem de bom exemplo, de bom caráter. Tinha que ser um homem que dava bom testemunho. Tinha que ser um homem que falava segundo a voz de Deus, que andava com Deus. E Zacarias, ele se preparou durante 3 dias e 3 noites. Mas o sacerdote, para entrar diante do templo de Deus, acontecia assim uma coisa: amarrava sobre uma corda, sobre a sua cintura ou sobre o seu pé, se não me foge a memória, segundo alguns historiadores. Para que amarrava essa corda sobre o corpo de Zacarias? É porque se Zacarias entrasse no templo e a sua vida não estivesse diante de Deus e não tivesse conforme Deus queria, Zacarias morria dentro do templo. Do jeito que ele entrava, ele morria e ficava lá. Só que quando o sacerdote entrava dentro do templo, não tinha apenas uma corda, mas tinha um sino sobre ele. E esse sino representava a presença de Deus. Que enquanto aquele sino estava tocando, é porque Zacarias estava vivo e Deus estava sobre aquele lugar. Se aquele sino parasse de tocar, as pessoas que estavam lá fora sabiam que o sacerdote estava morto. O que eles faziam? Puxavam a corda e puxavam o sacerdote para dentro do templo, porque não era qualquer um que entrava dentro do templo naquela época. E quando eu olho esta mensagem, eu presto atenção em uma coisa: que se naquele tempo nós não poderíamos entrar de qualquer forma, foi quando Deus ele veio morrer por mim, por você, para que eu e você nesta noite estivesse aqui neste lugar. Então, se Deus ele morreu por mim, por você, para você estar sentado aqui nesta noite, então neste ponto você não está aqui por acaso. É porque teve um que derramou o seu sangue lá na cruz, que derramou o seu sangue perante aquelas aproximadamente 450 chicotadas que Jesus tomou naquela cruz. Teve a maior, teve a maior derrame naquela época, que saiu água de dentro da sua barriga, do seu pulmão, começou de vez em sair sangue, sair água. Foi Jesus Cristo, ele passou tudo isso por mim, por você, só para ele vir aqui neste culto hoje, para dizer para você que você é um escolhido, que você é um preparado na mão dele, que é com você que ele tem um particular, que é com você que ele quer usar, que é você que ele vai te levantar, que é você que ele vai segurar nas suas mãos e dizer que vai levar para o céu, que é você que ele vai te honrar e fazer você um grande vencedor na sua presença. É Jesus Cristo que está aqui nessa noite. É Jesus Cristo que está aqui nesta noite. Só que a Bíblia nos diz que enquanto a presença de Deus estava lá, o sino tocava. Só que nos dias de hoje a gente não precisa mais que apenas o sacerdote entra dentro da casa. Mas quando nós passamos daquela porta para dentro, este lugar é um lugar santo. Este lugar é um lugar de reverência. Este lugar é um lugar onde nós representamos e oferecemos a nossa adoração para Deus. E sabe o que representa o nosso sino nessa noite? É o seu glória e o seu aleluia. Enquanto tem glória e aleluia, enquanto tem adoração, significa que a presença de Deus está sobre esta igreja. Enquanto tem glória e aleluia, significa que Jesus está neste lugar. Se nesta noite tem sino aqui para tocar, é a representação do glória e do aleluia. Deixa eu ver se tem adorador aqui nessa noite. Deixa eu ver se tem adorador aqui nessa noite. Se tem adorador, adora ele. Adora ele nessa noite. Se tem adorador, eu te dou 1 minuto para você adorar.
momento certo. Esse é o momento certo. Adore Ele, porque a glória dele está descendo sobre esse lugar. A glória dele continua descendo sobre esse lugar. Se tem glória nessa noite, tem um som derramando sobre esse lugar. Se tem glória sobre essa igreja, tem azeite sendo derramado. Deixa eu ver se tem azeite aqui nessa noite. Deixa eu ver se tem azeite aqui nessa noite. Deixa eu ver se tem azeite aqui nessa noite. Deixa eu ver se tem azeite aqui nessa noite. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Adora Ele nessa noite. Eu sinto Jesus aqui nessa noite. Meu Deus do céu, pastor, o Espírito Santo de Deus está me dizendo que o diabo está muito incomodado com essa igreja, que o diabo tem se levantado. E eu pude perguntar para Deus o porquê, Jesus, que o diabo está incomodado com essa igreja. É porque é mais forte do que eu sou na igreja. Aí eu disse, como assim, Deus? É porque os crentes da Assembleia de Deus do Belém aqui nessa igreja, eles estão fazendo a diferença. Eles estão brilhando porque tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Você tem brilho, você tem brilho, você tem brilho, você tem brilho, você tem brilho. Enquanto você tem o brilho, você incomoda. Enquanto mais você brilha, você vai continuar incomodando. Então nessa noite, deixa eu dizer para você que o brilho que está em você não vai se apagar. Vai continuar incomodando, vai continuar incomodando. Enquanto mais você incomoda, é mais vitória para você. Enquanto mais você incomoda, é mais vitória de Deus para você nessa noite. A Bíblia diz que Zacarias entrou no templo. Só que quando Zacarias entrou no templo, a palavra não nos fala, mas segundo alguns historiadores, quando o sacerdote entrava no templo para adorar, ele pegava o incenso sobre a sua mão. Ele começava a andar dentro do templo com aquele incenso para cima e para baixo. E quando ele pegava aquele incenso para cima e para baixo, aquela fumaça ia tomando conta do templo daquela época. E quando aquele templo ia ficando cheio da fumaça, enquanto o sacerdote não visse a ponta do seu nariz, Deus entrava naquele lugar. Aí eu disse, como assim? Enquanto ele não visse a ponta do nariz? É porque ele dizia assim: enquanto eu não estiver vendo mais nada de mim, eu não sou nada diante de Deus. Eu tenho que desaparecer para Deus aparecer. Eu tenho que desaparecer para Deus agir. Eu tenho que desaparecer para Deus mostrar que Ele é Deus na minha vida. Aí eu pude entender uma coisa: eu dependo de Deus, sem Ele eu não sou nada. Para tudo eu dependo dEle. É Jesus que faz acontecer. Para eu cantar e a glória descer, eu preciso de Jesus. Para eu pegar a palavra de Deus e para Deus derramar na sua glória, eu preciso de Jesus. Eu dependo de Jesus. Eu necessito de Jesus. Eu vivo com Jesus. É com Jesus que eu quero estar. E é com Ele que eu quero que Ele venha estar na minha frente. Que Ele venha ser na minha frente. E que Ele não venha passar e querer ser mais do que Deus. Mas que Deus venha estar comigo. Mas que Deus venha estar comigo nesta noite. Enquanto ele não viu sua nossa glória descia. E quando a glória descia, Deus descia naquele lugar. Só que aconteceu uma coisa: o anjo do Senhor desceu sobre aquele lugar. E quando o anjo do Senhor desceu sobre aquele lugar, ele sentou à direita de Zacarias. E quando ele sentou à direita de Zacarias, Zacarias olhou, ficou assustado, abismado. E o anjo disse assim para Zacarias: olha, Zacarias, tua mulher
João Batista. Esse menino não vai provar nem do vinho, não vai provar nada da carne. Só que Zacarias falou assim: mas minha mulher é estéril, já é avançada em idade e não pode ter filho. Aleluia! Mas existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa que Deus não possa resolver no teu problema? Será que você nessa noite já falou para Deus qual que é o teu problema? Será que você já apresentou na mão de Deus qual que é o seu problema? Deus está me dizendo nessa noite que não tem nada. Às vezes Deus aperta e nós não entendemos. Às vezes Deus fecha a porta e nós não entendemos. Às vezes nós choramos e muitas das vezes nós não temos mais palavras para dizer a Deus ou para nos expressarmos a Deus. Mas Deus está me dizendo que muitas lágrimas aqui nessa noite foram ouvidas. Que cada lágrima que desce do seu rosto para Deus é uma frase. Que cada lágrima que desce dos seus olhos, Deus pega pelas suas mãos e junta. E cada lágrima para Deus é uma resposta para você. Cada lágrima que desce do seu rosto nessa noite é uma providência de Deus para você nessa noite. Você até pode achar que está sozinho, mas Deus diz que você não está sozinho. Que Ele é aquele que está no controle da situação. Que Ele é aquele que está conduzindo a situação nesta noite. Deus está me dizendo nessa noite que pega aquilo que é impossível, que pega aquilo que está fora do lugar e começa a voltar para o lugar, que pega aquilo que estava fora da posição e começa a colocar na posição, começa a colocar na sua ordem, porque o que é de Deus, e o que não é de Deus vai sair e a sua vitória vai chegar, porque Jesus é contigo nessa noite. Aí o anjo senta e ele não acredita na vitória. Aí o anjo diz assim para ele: então, pois bem, porque você não acreditou na minha vitória, você vai ficar sem falar, mudo, até o dia que o seu filho nascer. Aí Zacarias sabe o tempo, só com a toalhinha na mão acenando. Aí o povo entendeu, disse assim: olha, Zacarias não está falando, está bom. Se ele está acenando e está com meio cara de assustado, é porque alguma coisa aconteceu naquele tempo. Deixa eu dizer para você nessa noite, tem muitos que não acreditam na sua vitória. Tem muitos torcendo para que não venha dar certo o que venha acontecer na sua vida. As barreiras do inimigo estão se levantando contra você. Muitas das vezes é criticado dentro da sua própria casa. Muitos que estão sentados do seu lado não acreditam. Mas Deus está me dizendo nessa noite que muitas pessoas vão ficar mudas. Aí eu disse assim: como assim Deus vão ficar mudas? É que quando você pegar a sua vitória, muitos vão olhar e vai dizer assim, vão ficar assim, ó, de boca aberta, só olhando e dizer assim em pensamento: o que será que aconteceu com aquele irmão? Porque nem da boca dele vai ter palavra para dizer o que aconteceu. Porque o que Deus vai fazer na sua vida não vai ter explicação para o homem, não vai ter explicação para a mulher, não vai ter explicação para o doutor, não vai ter explicação para o juiz, não vai ter explicação para o homem nenhum. Porque quando Deus ele faz, ele está feito. Quando Deus ele faz, tudo acontece. E queira o diabo não queira, queira o irmão não queira, a sua vitória é garantida por intermédio do Espírito Santo de Deus.
ele acreditou. Só pode receber vitória aquele que acredita. Quem não acredita não vê nada acontecendo. Mas aquele que coloca a sua fé em ação, ele vê Jesus. Aleluia. Mas Deus está me dizendo nessa noite que Ele não vai tirar muitos crentes aqui da prova, que Ele não vai tirar você do deserto, que Ele não vai tirar você do vale. Deus, eu estou pregando uma palavra de vitória, uma palavra de renovo, uma palavra, Senhor, a qual o Senhor está falando nessa noite. O Senhor me diz isso, mas Deus está me dizendo que não vai tirar você do deserto, mas é no deserto que Ele vai te dar vitória. Deus não vai tirar do vale, mas é no meio do vale que Ele vai te honrar. Deus não vai te tirar do deserto, mas é no meio do deserto que Ele mostra que Ele é Deus com você e que Ele tem a saída para você nessa noite. Aí você diz assim, mas os inimigos estão se levantando. Aí Deus me diz nessa noite que cada ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Que mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido, porque a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre você nessa noite. A mão de Deus está sobre a sua vida nessa noite. É Deus que vai te dar a estratégia nessa noite. Mas quem sabe você olha e diz assim, Senhor, tudo que eu olho dá errado, tudo que eu faço dá errado, nada dá certo na minha vida. Mas Deus está dizendo nessa noite que tudo que eu olhar nessa noite vai dar certo, que nada que eu estou olhando nessa noite vai ter que sair da frente para você passar e a sua vitória ser contemplada e chegar na sua mão nesta noite. Aí a Bíblia nos diz que passando-se os tempos, Isabel está grávida, uma mulher estéril, não poderia dar filho. Imagina muitas pessoas dizendo assim, como pode? Como que isso acontece? Como é isso? Mas não tem lógica, pela ciência ela não pode. Mas pela lógica ela também não pode. Para meu Deus, não há nada impossível. Deus muitas das vezes, Ele nos confunde, às vezes nós achamos que estamos confundindo. Mas Deus confunde para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Às vezes você não entende. Porque às vezes nós queremos um jeito, mas Deus quer outro. E para nós recebermos a bênção, a gente tem que estar preparado. Porque se o crente não está preparado, nós não recebemos a bênção. Porque muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus, pedimos a bênção. Mas quando nós recebemos a bênção, esquecemos de Deus. Mas aí que está o nosso erro. Porque quando nós recebemos a bênção, nós temos que correr para a casa de Deus e dizer, Deus, muito obrigado. Porque quando você recebe uma bênção, você gera outra bênção na sua vida. E muitas das vezes, Deus ele nos dá isso nas nossas mãos e nós não sabemos aproveitar. Mas Deus nesta noite está preparando o crente para receber bênçãos de Deus, para receber algo sobrenatural de Deus. Aí você vai dizer assim, mas eu não estava esperando por isso, chega na minha vida, mas foi Deus que enviou para você. E se foi Deus que enviou, nada pode tomar de você. Aleluia. Vou encerrar essa mensagem nesta noite, na onde eu li. A Bíblia nos diz que Isabel foi ao encontro de Maria. E quando Isabel foi ao encontro de Maria, o anjo Gabriel já tinha aparecido para Maria, falando que ela ia conceber um filho chamado Jesus, que ele seria o Salvador, o Messias de todas as terras. E a palavra nos diz que quando Isabel se encontrou com Maria, a criança que estava dentro de Isabel deu salto ao Maria saudar a Isabel. Aí eu pude entender uma coisa: aquelas mulheres foram cheias da presença, só porque Jesus estava na barriga de Maria e João estava na barriga de Zacarias. Isabel, perdão. A palavra nos diz que quando eles se encontraram, a criancinha que estava dentro da barriga de Isabel deu um salto. Sabe por quê? Porque ele reconheceu quem estava dentro da barriga de Maria.
que era Jesus Cristo. Eu quero encerrar essa mensagem nesse finalzinho de texto, dizendo assim: como que ele reconheceu que era Jesus que estava ali? É porque Jesus ele já fazia a diferença. Jesus já estava com a sua glória, estava sobre ele. Jesus era aquele que vinha para salvar o povo. Mas eu quero levar esse pequeno texto para os dias de hoje, porque muitas das vezes nós temos perdido a sensibilidade de sentir a presença de Deus. Nós não somos mais sensível à presença de Deus. Quando nós entrávamos alguns anos atrás, antes de nós chegarmos na igreja, nós já saímos de casa sentindo a presença de Deus. Nós já saímos de casa louvando a Deus e sentindo a sua presença. Nós temos perdido a sensibilidade de sentir a presença de Deus. Mas o crente que é sensível à presença de Deus, quando os hinos da harpa estão sendo louvados, ele sente a glória de Deus descendo sobre a igreja. O crente que é sensível à presença de Deus, quando o pastor começa a pregar, ele sente Deus falando com ele. Ele sente algo diferente. Mas Deus está me dizendo nesta noite que é tempo de nós sermos sensíveis à sua voz, que é tempo de nós reconhecermos que Ele é Deus nas nossas vidas e que nós dependemos dEle nesta noite. Eu te convido nesta noite a sentir a sensibilidade, voltar a sentir a sensibilidade de sentir a presença de Deus, de ser sensível à voz de Deus, de ser sensível ao som de Deus, de ser sensível à manifestação da presença de Deus. Porque quando nós somos sensíveis à presença de Deus, nós andamos na direção de Deus, nós caminhamos na direção de Deus, nós fazemos a direção de Deus, nós agimos na direção de Deus, nós caminhamos na direção de Deus. E quem está na direção de Deus, ele sabe o que faz, ele sabe o que ele faz, ele sabe por onde ele anda, ele sabe por onde ele prega, ele sabe por onde ele evangeliza. Quem está sensível à presença de Deus nessa noite, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele que está aqui nessa noite. Eu te convido nesta noite a tirar alguns minutos de adoração a Deus. Se você nessa noite quer dizer: Deus, eu vim aqui para ser sensível à tua presença, eu vim aqui, Senhor, nessa noite para sair daqui cheio da tua glória, para sair daqui cheio da tua unção, para sair daqui hoje, Senhor, revestido da tua unção e do teu poder. Eu quero sair daqui nessa noite, Senhor, transbordando o teu aceite, transbordando da tua graça nessa noite. Amanto e evassa, a sua cor sépia. Amanto e evassa. Segure na mão do seu irmão nessa noite. Segure na mão do seu irmão nessa noite. Eu quero que você faça um clamor a Deus, dizendo assim: olha, eu quero que você faça uma adoração para Deus, a sua melhor adoração. Dê o seu melhor para Deus nessa noite, porque quando você dá o seu melhor para Deus, eu nunca vi Deus ser sensível ao crente que dá essa adoração. Porque quando o crente está dando a sua adoração verdadeira, Deus ele tira as mãos da frente só para ver a igreja adorando. Adora Ele nessa noite, adora Ele nessa noite, adora Ele nessa noite, adora Ele nessa noite. Sinta a presença dEle nessa noite, sinta a presença dEle nessa noite, sinta a sua presença nessa noite, sinta a sua glória nessa noite, sinta o renovo de Deus nesta noite, sinta o Espírito Santo de Deus te tocar nesta noite, seja sensível à voz de Deus nesta noite. Alamento e come, recebe onde faça. Sabe por que você está com a sua mão unida ao seu irmão? É porque a igreja unida, ela jamais é vencida. Que quando a igreja é unida, os infernos não podem prevalecer contra a igreja. E nessa noite Deus me disse que tem uma igreja que está unida e tem uma igreja que é unida na sua presença. Então tem vitória para você nessa noite. Então tem vitória para você nessa noite. Sinta Jesus aqui nessa noite. Sinta a sua presença aqui nessa noite. Sinta a sua presença aqui nessa noite. A glória de Deus está invadindo essa igreja. A glória de Deus está invadindo esta igreja. A glória de Deus vai invadir essa igreja. A glória de Deus vai invadir essa igreja. Olha Jesus aí, olha Jesus aí. Olha Jesus aí, olha Jesus aí. Olha Jesus aí, olha Jesus aí. Olha Ele te tocando aí nessa noite. Olha Ele te tocando aqui nessa
Espírito Santo de Deus está me incomodando. Algumas pessoas nessa noite entrou aqui precisando de um abraço. Eu quero que você abrace o seu irmão nessa noite. Abrace o seu irmão. Enquanto o seu irmão está te abraçando, é o Espírito Santo de Deus que abraça você nessa noite. Dê um abraço no seu irmão nessa noite. Abrace ele, abrace forte ele, até ele chorar ou ele